Quem nunca fez uma aposta inocente com um amigo? Eu aposto que consigo fazer mais gols que você. Para muitos brasileiros, esse simples ato se transformou em um vício, graças à máfia das apostas. De uns 4 anos pra cá, temos percebido uma verdadeira bola de neve de casas de apostas se acumulando na comunicação visual esportiva brasileira. E quando eu digo acumulando, eu não tô brincando. Uniformes, nos comerciais de TV, no campo. Isso que eu te mostrei foi no jogo entre a seleção brasileira e a mexicana. Um jogo transmitido para o mundo inteiro e mais um pouquinho. Nele, eram exibidas não apenas uma ou duas casas de apostas, 7. 5 nas placas e outras 2 que apareciam de vez em quando. Eu não consegui não me revoltar vendo o espetáculo que o amistoso deveria ter sido ser engolido por múltiplas publicidades por um mercado desse. Meu questionamento é: por que nas transmissões lá de fora as publicidades são de varejistas, telecomunicações, empresas de higiene pessoal e aqui no Brasil somos fadados a simples apostas? Talvez eu esteja pensando muito e a resposta para todos os meus questionamentos seja simples: dinheiro. Como se não bastasse esse estranhíssimo e gigantesco movimento de marketing, outras coisas passaram a se tornar muito mais comuns no futebol aqui do Brasil. Resultados absurdos e erros de arbitragem. Eu não tô aqui pra fingir que isso não acontecia antes. Se você assistiu o Peaky Blinders, você sabe do que eu tô falando. Eles literalmente manipulavam todos os resultados, de corridas de cavalos a jogos do campeonato de futebol inglês. Prática de manipulação de resultados envolvendo o jogo do bicho e a tradicional mala branca e preta, por exemplo, sempre fizeram parte dos jogos dos clubes e dos juízes. Mas nada disso se compara à montanha de dinheiro que essas casas de apostas modernas movimentam. Elas são as principais patrocinadoras de 15 dos 20 times do Brasileirão Série A. Até a CBF vendeu os naming rights do Brasileirão para uma casa de apostas, onde traçamos a linha de até onde esses patrocínios são éticos e íntegros. Segundo o relatório da XP lançado no começo de 2024, essas casas movimentam de 100 a 120 bilhões de reais por ano. Você tem noção de quanto dinheiro isso é? Dá pra trocar facilmente por uns $5. Eu me pergunto o que essas empresas que possuem tanto poder em mãos podem, num futuro próximo, fazer. Comprar o Vasco? Não sei. Só sei que se todos esses escândalos que estão vindo à tona se concretizarem, nós podemos perder uma das únicas coisas que nos traz alegria atualmente: o domingo de Brasileirão e a quarta de Libertadores. Como aquilo que nós tanto amávamos está se transformando num circo. Como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Em 2023, um escândalo gigante estourou aqui no Brasil, o que levou ao surgimento da Operação Penalidade Máxima. O volante Romário, que defendia o Vila Nova de Goiás, foi abordado por um aliciador, uma dessas pessoas que busca e entra em contato com os jogadores para marcar a manipulação, e aceitou receber R$150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Leão da Ilha do Retiro. O que ele não esperava era que o presidente do Vila Nova, um policial militar, decidiu investigar a fundo o que tinha acontecido e, bom, o resto vocês já sabem. O que aconteceu depois disso pode ser resumido de uma simples forma: banho de sangue. Jogadores de vários clubes foram pegos recebendo dinheiro para fazer alguma coisa durante os jogos. Cometeram pênalti, tomaram cartão de propósito, garantir escanteios a mais. São inúmeras possibilidades para a bet dar green. Aliás, o que é dar green e como tomar um cartão ou cometer um pênalti de propósito pode ser danoso para o esporte? Como esse esquema funcionava? Bom, nem preciso dizer por que cometer um pênalti de propósito é danoso, né? Vamos pular essa parte. Jogadores eram abordados por intermediários que ofereciam grandes quantias de dinheiro, normalmente entre 50 a 100 mil reais, para que eles cometessem atos específicos durante o jogo, como um pênalti, um cartão vermelho ou até mesmo fazer de tudo para perder de propósito. Isso é o que nós chamamos de match fixing. Apostadores, tendo acesso a essas informações privilegiadas, simplesmente usavam contas de laranjas em casas de apostas e faziam inúmeras pequenas apostas ao invés de uma só gigante, garantindo assim um lucro absurdo e ao mesmo tempo evitando chamar a atenção das autoridades e fazendo tudo parecer legítimo. Basicamente, quem controla o dinheiro escolhe quem vence. Um negócio extremamente desonesto. Você tá achando que só jogadores estão envolvidos em negócios duvidosos assim? Talvez você era muito pequeno para lembrar, mas em 2005 um escândalo abalou o futebol brasileiro de um jeito nunca antes visto. Árbitros estavam manipulando resultados de partidas dos principais torneios nacionais para ajudar apostadores a lucrarem com os placares encomendados. Os juízes recebiam cerca de 10 mil por partida fraudada. O golpe na credibilidade do campeonato foi tão grande que 11 partidas apitadas por árbitros investigados foram anuladas e disputadas novamente. Por acaso, a decisão beneficiou o Corinthians, que jogou novamente contra o Santos e o São Paulo, ganhando do primeiro, empatando com o segundo, conseguindo 4 pontos a mais, sagrando campeão daquela edição. Vai entender.
Não é só no Brasil que lidamos com esse problema. No campeonato sub-14 da Hungria, o segundo colocado precisava vencer a última partida por 42 gols de diferença para ser campeão. Adivinha o resultado? 43-1. E eles se sagraram campeões. Obviamente a Federação Húngara iniciou uma investigação para entender o que aconteceu. Vai entender, o futebol é incrível. Aqui no Brasil, o Senado até criou uma CPI para investigar casos de manipulação depois que um relatório identificou 109 partidas suspeitas. Essa mesma CPI convidou Lucas Paquetá para depor. Jogador esse que foi denunciado por envolvimento com apostas na Premier League. Segundo a acusação formal, Paquetá forçou cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Sabe o que é mais engraçado? Todas as apostas foram realizadas de uma ilha no Rio de Janeiro chamada Ilha de Paquetá, onde o jogador foi criado. Circulando, nada pra ver por aqui. A adrenalina corre pelo seu sangue. A promessa de ganhos fáceis te encanta, mas por trás da fachada de glamour e emoção das apostas se esconde um mundo obscuro, pouco conhecido, de vício e exploração. Eu não jogo mais pelo dinheiro, mas pela emoção, sabe? O prazer de estar ali jogando, de estar apostando. Cheguei a vender celular, cafeteira, sabe? Caixa de som. Tem um brinquedo do meu filho que eu também já cheguei a vender pra poder, sabe? Alimentar o meu vício. Estivesse com os olhos vendados e de repente, sabe, é difícil para explicar, né? Só quem passou, tá passando por isso, que sabe entender ou consegue conectar o que tá acontecendo, sabe? Mas é muito difícil para você reconhecer, né? A soma depositada nos jogos ultrapassa de R$1 milhão. Né? Ela teve. Ela também vendeu a nossa casa e provavelmente o sítio da nossa família porque a gente não encontrou o documento. Quando se deu conta do tamanho do prejuízo, não suportou e acabou tirando a própria vida. Mulher diz que família perdeu mais de R$400 mil em jogo do Tigrinho, em Maceió. Não sei como vou continuar a viver. Pessoas comuns, em momentos de vulnerabilidade, são atraídas por promessas ilusórias de riquezas instantâneas, mas ditadas existem por um motivo. A casa sempre ganha. Algoritmos frios e calculistas manipulam as probabilidades, enquanto apostadores desesperados se afundam em dívidas, alienando relacionamentos, carreiras e até mesmo a própria sanidade. Cozinheira perde R$80 mil em 2 meses. Relatos de quem perdeu tudo com cassinos online. Acordava de madrugada para jogar, ganhava, mas rapidamente a ganância me dominava e eu não parava até perder tudo. Esses não são casos isolados. Milhares de brasileiros sofrem do mesmo problema diariamente. A máfia das casas de apostas se alimenta do desespero, explorando os mais frágeis com táticas predatórias e publicidade enganosa. Apostas incentivadas e bônus ilusórios criam um ciclo vicioso de perda e dependência. Paraibana relata prejuízo de R$30 mil apostando em jogo do Tigrinho. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. O vício em apostas é uma doença real, com consequências devastadoras. Famílias são destruídas, vidas são arruinadas, e a sombra do suicídio paira sobre aqueles que se perdem nesse labirinto de ilusões. Como não falar deles? Ostentando lifestyles luxuosos e ganhos fáceis, prometendo renda extra? Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não, tá? Então, você também aprende uma coisa, você joga porque você quer, tá? Porque você quer, me influenciou. Não, ninguém. Se você. Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Entendeu? Como podemos chamar essas pessoas se não influenciadores do azar? Eles distorcem a realidade, ocultam os riscos e as consequências negativas do jogo. Usa meu código, você vai ganhar um bônus incrível para apostar mais. Vai ser muito legal. Sim, eu vou ganhar uma grande porcentagem do que você vai perder. Mas e daí? Eu não vou te contar isso. Esse é um bom momento para falar que cassinos são, ou eram, proibidos por lei no Brasil e que esses sites operam em paraísos da desregulamentação. Bom, bem-vindo ao coração do problema. Essas empresas são sediadas em países assim. A pergunta que fica é: por quê? Bom, a economia da ilha caribenha de Curaçao é altamente dependente da indústria de jogos online, que por lá foi legalizada em 1996. Curaçao tornou-se um paraíso para os jogos de azar devido à baixa tributação e fácil acesso ao sistema bancário. As coisas funcionam assim: nenhum cassino online tem um aval para oferecer serviço no Brasil, ou pelo menos não tinham. Mas aparentemente não importa, pois elas não estão sediadas aqui sim em um país onde elas são legais. No caso do meu exemplo, Curaçao, agindo sobre uma licença provida por eles. As apostas esportivas devem ser oferecidas e existir em um quadro de realidade. Nós não podemos citar situações nebulosas de empresas que estão domiciliadas em paraísos fiscais, em jurisdições completamente opacas, sem qualquer governança, sem integridade, sem qualquer transparência. Nós não podemos permitir que o futebol no Brasil ou em qualquer outro país seja permeável a infiltrações de organizações obscuras, organizações que não são lícitas.
chegamos num dilema. A PL 2234/2022 foi aprovada. Se você não tem ideia do que isso seja, esse é um projeto de lei que, entre outras coisas, autoriza o funcionamento de bingos, cassinos e regulariza jogos de azar como o jogo do bicho no Brasil. Essa legislação visa trazer maior controle e arrecadação de impostos, combatendo a informalidade e a sonegação. Tudo isso enquanto traz mais dinheiro para o bolso do governo. Até porque custa 30 milhões de reais para legalizar uma empresa dessa aqui. Isso te dá uma noção de quanto dinheiro elas tomam do bolso dos usuários todos os dias. Por outro lado, revela preocupações sobre o aumento do vício em jogos e a necessidade de políticas de proteção ao consumidor e de prevenção de danos sociais. Pra você ter ideia de quanto isso é sério, sabe o CAPS? Aquele mesmo que virou meme nas redes sociais por ser o centro de atenção psicossocial? Então, ele tá começando a acolher pacientes viciados em apostas esportivas e jogos de azar. Isso é muito sério. Precisamos quebrar o silêncio, expor a escuridão e proteger aqueles que são vulneráveis. Precisamos conscientizar sobre os perigos dos jogos de azar, oferecer apoio aos que sofrem com o vício e exigir medidas rigorosas contra aqueles que exploram a miséria humana. Lembre-se, o jogo deve ser um entretenimento, não um caminho para a destruição. Aposte na vida, na saúde, nos relacionamentos, aposte em um futuro livre da máfia das casas de apostas.